Olá pessoal, meu nome é Gabriele Camargo, eu estou no último ano de licenciatura em Física, eu faço parte do programa Residência Pedagógica da Universidade Estadual de Maringá, a UEM, e hoje eu vim conversar com vocês um pouquinho sobre lentes esféricas. Mas antes da gente entrar no conteúdo de fato de lentes esféricas, é importante que a gente faça a revisão de um dos fenômenos mais importantes para que a gente possa entender o funcionamento dessas lentes, como é que elas vão se comportar. E esse fenômeno é o da refração da luz. E o que é a refração da luz? Bom, a refração da luz ocorre quando há mudança na direção de propagação da luz, o raio luminoso, ao passar de um meio transparente para o outro. Então aqui, como a gente pode ver, a gente tem esse raio luminoso, esse raio incidente, passando do ar para a água, e aqui, ao passar de um meio para o outro, dá para ver que ocorre essa mudança na direção de propagação, E por que isso ocorre? É que a velocidade de propagação da luz ela é diferente em cada meio. Então aqui no caso a gente tem o ar e a água. Então esse raio tem uma velocidade aqui no caso muito maior no ar do que ele tem na água. Então ao passar do ar para a água, ocorre essa mudança na velocidade de propagação da luz e, consequentemente, essa mudança na direção de propagação. Então, esse é o fenômeno da refração. Então, agora que a gente já viu esse fenômeno, a gente pode entrar no nosso conteúdo de fato. E primeiro vamos entender o que são as lentes. As lentes elas são meios transparentes, no quais a luz pode se propagar através da refração da luz, o fenômeno que eu acabei de explicar. E elas são divididas em duas categorias, as lentes convergentes, de bordas finas, convexas, e a exemplo dela nós temos três, a biconvexa, onde os dois lados são convexos, a plano-convexa, onde um lado é plano e o outro é convexo, e a côncavo-convexa, onde um lado é côncavo e o outro convexo. E outra categoria de lentes que a gente tem são as lentes divergentes, as de bordas grossas, as côncavas. A gente tem a bicôncava, onde os dois lados da lente são côncavos, a lente plano-côncava, onde um lado é plano e o outro é côncavo, e a convexo-côncava, onde um lado é convexo e o outro é côncavo. E como essas lentes são representadas, Então, quando a gente for falar dessas lentes, a gente vai encontrar elas dessa seguinte maneira: a lente convergente com esse desenho e a lente divergente com esse desenho. E talvez agora você tenha associado, lente convergente é a que tem a setinha para cima e lente divergente é a que tem a setinha para baixo. Mas não, isso está errado de pensar. Por quê? Essa representação está diretamente ligada com as bordas. Lembra que eu acabei de falar que as lentes convergentes são as lentes de bordas finas? Então, é por isso que ela tem essa pontinha aqui. Todas as lentes convergentes têm bordas finas. E a lente divergente são as lentes de bordas grossas, como está representada aqui. Então, essa bordinha ela vai ser mais grossa, porque as lentes divergentes são as lentes de borda grossa. E é assim que você vai encontrar elas aí no seu livro didático ou nos exercícios que você for resolver. Agora, o que acontece nessas lentes? Começando lá pela lente convergente, o que vai acontecer nela? A gente tem que o raio ele vai colidir com a lente, e esses raios, como o próprio nome da lente já diz, eles vão convergir. Eles vão convergir para um único ponto. Então, todos os raios que batem na lente convergem para o mesmo ponto, que no caso aqui depois a gente vai ver que é o foco. E para falar um pouco das imagens que são formadas nas lentes convergentes, a gente precisa entender a representação delas, O que aparece ali para falar sobre as imagens. Então, o que vocês precisam saber é: aqui o centro é chamado de centro óptico, que é o meio da lente. Esse FI é o foco da imagem. E esse AI é o ponto antiprincipal da imagem. O que é esse ponto antiprincipal da imagem? Como está dito aqui, o ponto A é 2 vezes o foco. Ou seja, ele é 2 vezes a distância do foco do centro óptico. E aqui no outro lado da lente, a gente vai ter o foco do objeto e o ponto antiprincipal do objeto. Então agora, as formações de imagem. Nas lentes convergentes vão existir 5 tipos de formação de imagens, dependendo da posição onde o objeto vai ser colocado. Uma das possibilidades, o tipo 1,
é o objeto posicionado além do ponto principal. Então, tem o ponto antiprincipal do objeto e o objeto está além dele. Aqui a gente tem que um dos raios vai bater na lente, vai convergir passando no foco, e o outro raio vai colidir com a lente, com o centro da lente, e vai passar reto. Isso vai acontecer porque o ângulo de incidência é igual ao ângulo de refração. E aí, no encontro desses raios, a gente vai ter a formação da nossa imagem. Essa imagem ela vai ser real. O que é uma imagem dita real? Uma imagem dita real é uma imagem que é formada pelos próprios raios luminosos. Então, como a gente pode ver, são os próprios raios incidentes que colidiram com a lente que formaram a nossa imagem. Então, essa imagem ela vai ser real, invertida e menor que o objeto. A nossa segunda possibilidade é aproximando o objeto e colocando ele sobre o ponto antiprincipal. Da mesma maneira que no anterior, um dos raios vai colidir com a lente e convergir batendo no foco, e o outro vai colidir com o centro da lente e passar reto. No encontro desses raios, a gente vai ter a formação da nossa imagem. De novo, ela é real, porque ela continua sendo formada pelos próprios raios luminosos, e agora ela vai ser invertida e igual ao objeto. A nossa terceira possibilidade é aproximando ainda mais o objeto. Agora a gente vai deixar ele entre o ponto antiprincipal do objeto e entre o foco do objeto. Da mesma maneira, um dos raios vai colidir com a lente e convergir passando no foco, o outro vai colidir com o centro da lente e vai passar reto. E aí, no encontro desses raios, a gente vai ter a formação da nossa imagem, que continua sendo real. Agora ela vai ser invertida e maior que o objeto. E a nossa quarta possibilidade, a gente tem o objeto em cima do foco. O raio vai bater aqui, convergir no foco, e esse raio vai continuar batendo no centro da lente e passando reto. Só que agora, como a gente pode notar aqui, esses raios eles estão saindo paralelos. E o que a gente sabe sobre raios paralelos? A gente sabe que raios paralelos eles vão se encontrar lá no infinito. Mas como eles vão se encontrar lá no infinito, a gente vai dizer que não existe a formação de imagem e que ela vai ser imprópria. Então, objeto em cima do foco, a gente tem uma imagem imprópria. Nosso quinto e último tipo de possibilidade de formação de imagem das lentes convergentes é com o objeto estando posicionado entre o foco e o vértice, entre o foco e a lente aqui. O raio vai bater e convergir passando no foco, e o outro vai bater no centro da lente, passar reto, mas agora repare que esses raios nem paralelos estão. Esses raios eles estão divergindo um do outro, então esses raios vão estar cada vez mais afastados do outro. Mas o prolongamento desses raios, eles vão se encontrar. E é esse prolongamento aqui, no encontro desse prolongamento, que a gente vai ter a formação da nossa imagem. Então essa imagem agora ela não é mais real, ela é considerada virtual. Por quê? Porque ela não é mais formada pelos próprios raios luminosos. Esses raios aqui, eles não vão se encontrar. Então, eles não vão formar imagem. É o prolongamento que vai se encontrar. Então, essa imagem ela é considerada virtual porque é o prolongamento dos raios que vai formar elas. E aí, no caso, ela vai ser direita e maior que o objeto. Agora, as lentes divergentes, O que acontece nessas lentes? Bom, a gente tem que os raios luminosos vão ser incididos sobre a lente, vão se chocar com ela e eles vão divergir. Então, esses raios vão estar vindo, vão se encontrar com a lente e aí eles vão divergir, vão ficar cada vez mais afastados um do outro. Os únicos raios que se encontrarão serão os prolongados desses raios, os prolongamentos desses raios que vão se encontrar. Mais tarde a gente vai ver que isso aqui é o foco, onde eles se encontram. Da mesma maneira lá que eu falei nas lentes convergentes, a gente vai ter as mesmas nomenclaturas aqui para as lentes divergentes. O centro óptico, o foco da imagem, o ponto antiprincipal da imagem. Lembrando lá que o ponto antiprincipal é 2 vezes o foco, ou seja, 2 vezes a distância do foco do centro óptico. A gente vai ter o foco do objeto e o ponto antiprincipal do objeto. Diferente das lentes convergentes, as lentes divergentes têm somente um tipo de formação de imagem. Porque independente de onde a gente posicione aqui o objeto entre os nossos pontos aqui,
esses raios, né, que colidem com a lente, eles vão sempre divergir e vão ser os seus prolongamentos que vão formar a imagem. Então, essa imagem ela sempre vai ser virtual, porque ela é formada pelos prolongamentos do raio e não do próprio raio, direita e menor. Então, revisando aí tudo que a gente viu que existem dois tipos de lentes esféricas, as lentes convergentes, que são as de bordas finas convexas, que é a biconvexa, plano-convexa e a côncavo-convexa, e que elas podem formar 5 tipos de imagem, dependendo da posição do objeto. A gente viu também que o segundo tipo são as lentes divergentes, as de bordas grossas, côncavas, e são 3 tipos também, a bicôncava, a plano-côncava e a convexo-côncava, e há somente um tipo de possibilidade de formação de imagem nessas lentes. E por último, o que eu queria deixar para vocês é o Você Sabia. São essas lentes que corrigem os defeitos da visão, as chamadas ametropias, como miopia, hipermetropia, astigmatismo e presbiopia. Então, se você tem curiosidade para saber, né, os defeitos de visão e o que usa para corrigir, né, talvez você tenha até algum defeito de visão, tenha miopia, hipermetropia, astigmatismo, sabe o que é, mas não sabe qual lente você usa e como resolve esse problema, né? Então, o que eu deixo de dica para vocês são 2 vídeos. O primeiro é esse, Ametropia, os defeitos da visão, que vai explicar sobre a miopia, hipermetropia e o astigmatismo, do canal Professor Albert e a Ciência da Natureza, e vai estar falando das lentes aí que vão ajudar a corrigir esses defeitos de visão, e o outro vídeo que vai falar sobre a presbiopia. E a ponto de curiosidade, presbiopia é um defeito de visão que todos nós um dia ainda vamos ter. Também do mesmo canal, Professor Albert e a Ciência da Natureza. E é isso, pessoal. Obrigada e até a próxima.